Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre aquela tragédia, que aconteceu em Blumenau ontem e que, é claro, foi uma grande repercussão. Porém, infelizmente, algumas pessoas de coração ruim usaram toda essa tragédia como palco político e ideológico. E é sobre exatamente isso que eu quero conversar com vocês. Mas antes de eu dar continuidade, eu peço a todos que se inscrevam, compartilhem, dê o seu like e comente. Me sigam nas redes sociais, todos os links estão na descrição desse vídeo. E a notícia que eu vou comentar aqui para vocês, eu estou retirando do site Terra Brasil Notícias, tá? Pra gente ter uma base aqui. Flávio Dino, o ministro da Justiça do nosso país, defende regulação das redes sociais como forma de impedir atentados a escolas. Na cabecinha de Flávio Dino, sem regulamentação, essas coisas vão continuar acontecendo, né? A culpa toda é da falta de regulamentação. Deixa eu dar uma lida aqui na matéria, pra gente ter essa base aqui. O ministro diz que plataformas precisam proibir e combater discursos de ódio na internet e páginas que estimulam violência. Em primeiro lugar, que a violência ela sempre existiu, muito antes das redes sociais. Existem, por exemplo, atentados lá nos Estados Unidos de uma época que não existia o WhatsApp, não existiam outras redes onde as pessoas poderiam se comunicar. Então daí eu já coloco como uma base furada, essa do Flávio Dino, porque a culpa não é das redes, são as pessoas e até mesmo, como no caso de Blumenau, a justiça, que é muito falha no nosso país. O ministro da Justiça e Segurança Pública disse nesta quarta-feira que regular redes sociais e fóruns secretos na internet pode ser uma estratégia para impedir a ocorrência de novos atentados em escolas do país. Segundo ele, é preciso que as plataformas sejam responsabilizadas pela existência de perfis e sites que estimulam atos violentos contra instituições educacionais. Percebam que o ministro da Justiça, como toda a esquerda, está usando, esse fato horrível como um palco para colocar em prática aquilo que eles querem, para ser aceitável. Porque, querendo ou não, eles precisam da opinião pública e eles adoram trabalhar com regra de três, né? Ah, tem um problema aqui, eles mostram o problema e depois vem com a solução. E geralmente essas soluções que esse povo dá ao povo, são soluções que não vai adiantar de coisa nenhuma. O ministro da Justiça deveria vir a público e comentar, por exemplo, sobre o nosso Código Penal, que já é muito antigo, já deveria ser mudado há muito tempo, Existem condenações tão ínfimas diante de coisas muito grandes que acontecem no nosso país. Eu acredito que o melhor debate seria falar sobre o nosso Código Penal, mas eles usam toda essa estrutura horrível que aconteceu para colocar em prática uma regulação que eles já estão falando muito antes disso ocorrer e, como eu disse para vocês, não é exatamente culpa da internet, porque se não puder falar daquilo na internet, eles vão dar o jeito deles para poder falar. E ainda aqui falando sobre membros do governo, que resolveu comentar sobre o assunto, temos o ministro dos Direitos Humanos, que você para e pensa, bom, ele vai discursar, falando que isso foi uma tragédia, que nós temos que colocar ronda nas escolas, uma estrutura de segurança para os filhos, das pessoas que confiam nessas instituições, mas não, gente, ele falou outra coisa, outra pauta ideológica, olha isso, abre aspas. Vamos esperar chegar em 300 ataques por ano, como essa gente cultuando ferramentas de segurança? Ou seja, o ministro dos Direitos Humanos, ao invés dele se importar com as vidas humanas que foram perdidas, ele se importou com a ideologia, com a pauta ideológica, essa divergência entre direita e esquerda que não era para estar nesse assunto. Ele quis dizer, se você ver o vídeo no site Antagonista, vocês podem ir no Twitter do Antagonista, tem um vídeo lá, ele deixa claro que na cabecinha dele tudo isso ocorreu por conta dos bolsonaristas, que são a favor dessas ferramentas de segurança e que incitam essas coisas no nosso país. Em nenhum momento esse cara teve a dignidade de falar que uma pessoa, que foi com uma machadinha e fez isso com 4 crianças e outras estão,
feridas e que isso também pode ser um problema da nossa justiça. Em nenhum momento ele comentou isso e eu vou dizer por que eu estou dizendo isso para vocês sobre a justiça. Vamos lá para as passagens, né, que esse monstro tem muito antes disso acontecer. Ele tem 4 passagens pela polícia. Em 2016, por envolvimento numa briga em uma casa noturna. Em 2021, por pegar uma ferramenta de corte, né, e enfiar no padrasto, tá? Em 2022, por posse de substâncias ilícitas e por também pegar essa ferramenta de corte e colocar aí no cachorro, tá? Ou seja, muito antes de todo esse problema, esse cara já era problemático. Aí eu pergunto, por que os ministros, por que o pessoal da esquerda, os jornalistas não estão falando dessa situação, principalmente no que diz respeito à justiça, que deve ter, por exemplo, leis mais rígidas quanto a essas pessoas? Porque as nossas leis, elas parece que esperam a pessoa ter atitudes piores para poder talvez fazer alguma coisa. E por que eu tô falando talvez? Porque ontem mesmo eu vi uma notícia, se eu não me engano, saiu no Gazeta Brasil, dizendo que a própria polícia, isso segundo a informação, dizendo que a própria polícia disse que esse cara teve assim um surto, né? Ele surtou, pulou o muro e foi fazendo isso dentro da creche, um surto. O que isso significa? Significa que provavelmente a nossa justiça vai olhar para esse cara e vai falar, ele é dodói. Ele é dodói, então ele vai para uma instituição para cuidar de pessoas dodói da cabeça, vai ficar no máximo 2, 3 anos e depois vai estar aí solto para fazer o que ele quiser. Aí eu pergunto para você, você acha mesmo que um ser humano desse, eu não sei nem se eu posso chamar de ser humano, que fez tudo isso, tem 4 passagens, mais essa, né, da creche, você acha que essa pessoa tem possibilidade de conviver em sociedade? Será que essa nossa justiça está sendo justa? Porque ele vai ficar 2, 3 anos ali, né, sendo cuidado, depois sairá da cadeia, podemos dizer assim, e as crianças? Nunca mais vão voltar. São vidas interrompidas. 4 famílias sofrendo. Um sofrimento que nunca vai acabar. E um cara desse, daqui a pouco, tá saindo, curtindo a vida, indo pra noitada, comendo seus lanches, tirando que dentro da própria cadeia ele ainda tem vida boa, né? Porque vai ter 4 refeições por dia, colchãozinho, né? Provavelmente um saláriozinho aí, porque ele é dodói da mente, entre outras coisas. E aí eu pergunto a vocês, né? Que viu toda essa situação, que realmente mexeu com todos nós. Você acha que isso é justo com essas 4 pessoas que tiveram suas vidas interrompidas? Com essas 4 famílias que tiveram suas vidas interrompidas? É exatamente sobre isso que deveríamos estar discutindo. Será que é necessário uma prisão perpétua? Ou algo a mais, se é que vocês me entendem? Essa é a verdadeira discussão. Outra discussão que deveria estar em pauta. Cadê o policiamento nas escolas, que já é necessário há muito e muito tempo? Porque nós sabemos, ninguém aqui é inocente, a gente sabe muito bem o que rola na porta das escolas, de muitas escolas, né? E agora, esse surto coletivo de ataques a escolas e creches, já é necessário o policiamento nas escolas há muito tempo. E aí, vamos discutir quando sobre isso? Cadê os parlamentares de direita para tirar da gaveta, né, esses projetos que podem ajudar na segurança de nossas crianças na escola? Porque nós, como pais, nós ficamos inseguros. Como que você vai ter segurança de botar seu filho na escola se você não sabe se a próxima escola é do seu filho? Vocês entendem a situação? E tirando todas, assim, adicionando a toda essa situação nojenta de ministros, pessoas de esquerda tentando usar isso tudo para colocar uma pauta ideológica e colocar a culpa no pessoal da direita, no Bolsonaro. Nós temos um jornalista do G1 que disse, né, que isso tudo aí realmente é culpa da extrema-direita, do bolsonarismo e o pior, o cara perdeu tempo na faculdade, não é possível. Ele teve a coragem de dizer que também é culpa do homeschooling. Peraí, se essas crianças fizessem homeschooling, provavelmente, né? Provavelmente não, com certeza estariam vivas hoje. Porque estariam no seu lar, com a sua família, né? Em segurança. Então, como que um jornalista que estudou tanto consegue falar uma besteira tão grande como essa? E é outra pauta que nós deveríamos estar conversando, que os parlamentares de direita deveriam estar movimentando. Cadê o homeschooling? Pessoas que querem cuidar da sua prole, pessoas que querem educar a sua prole. Onde estão os parlamentares que não estão se mexendo para isso? Porque muitos pais que estão vendo isso aí
estão querendo optar pelo homeschooling, mas estão com medo, porque não sabe se o conselho tutelar vai bater na porta e retirar os seus filhos porque eles, como pais, querem cuidar. São essas as pautas que nós deveríamos conversar, que não são pautas de direita e nem de esquerda, é uma pauta humanitária, de segurança da vida humana. Segurança nas escolas, para aquelas pessoas que não podem fazer homeschooling, para aquelas pessoas que não querem fazer homeschooling. Então, proteção para aquelas crianças. E o homeschooling, para quê? Para as pessoas que querem trazer de volta seus filhos ao lar e educar eles na segurança da sua casa. Agora, jornalistas, ministros, usarem isso como palco para passar pautas que eles querem jogar goela abaixo da população brasileira é nojento. Mas o que esperar, né, dessa esquerda podre, tá? Que usa a vida humana para conseguir mais poder. Eu não espero mais nada. Eu sinto muito realmente, tá? Isso mexeu muito comigo. Eu sinto muito pelas famílias. Que Deus conforte o coração de todas as famílias. Que Deus conforte o coração de todos os pais brasileiros que estão preocupadíssimos com esse surto coletivo que está acontecendo. Que a polícia possa investigar com qualidade, né? E pegar esse grupo que está fazendo isso, porque é muito interessante, colocando aqui, desculpa o vídeo longo, né? Mas é interessante porque na época das eleições, rapidamente encontraram um grupo no WhatsApp, né, de empresários falando isso e aquilo, já trancaram as contas, vocês lembram? Luciano Hang, aquela coisa toda? Mas não conseguem encontrar um grupo antes de um ataque desses. Esse é o Brasil, né? Essa é a justiça bem relativa do Brasil. Obrigada pela atenção de todos vocês. Se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente. Me sigam nas redes sociais, todos os links estão na descrição desse vídeo. E até o próximo.